Mateus 8, 23 ao 26, diz assim a palavra do Senhor. Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram, dizendo: Socorro, Senhor, nós vamos morrer. Respondeu Jesus: Por que é que vocês são assim tão medrosos? Como é pequena a fé que vocês têm. Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Amém? Podemos orar ao Senhor. Feche os teus olhos nesse momento. Se você deseja algo da parte de Deus, este é o momento para você apresentar ao Senhor e confiar nele e em seus cuidados. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado por estas canções tão lindas que foram apresentadas em tua honra. Nós te louvamos, Senhor, pela tua igreja que está reunida aqui neste lugar e pela tua igreja que está reunida nos lares, em outros locais, acompanhando esta reunião neste momento. Espírito Santo, o Senhor conhece a vida de cada um, os pensamentos. O Senhor sabe das necessidades que cada um tem diante de ti. E o meu clamor neste momento é para que onde estiver o teu povo, orando conosco nesta hora, que as mãos do Senhor estejam sobre eles, para curar, para dar saúde, Senhor, para libertar, para repreender todo o espírito de destruição que se levante contra os teus ungidos. Senhor, abençoe-nos também e permita nesta noite que eu possa ser usado pelo Senhor para trazer uma boa palavra ao coração de cada pessoa. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, queridos irmãos. Meus amados, a Bíblia traz inúmeras passagens que mostram que a nossa fé, ela pode oscilar, ou seja, ela pode aumentar, como ela pode diminuir de acordo com cada situação que nós estamos vivendo. Eventos comuns ou eventos catastróficos podem alterar consideravelmente a nossa fé. E diante dessas situações, nós podemos tanto nos enfraquecer, nos acovardar, ficarmos tímidos ou medrosos, como também podemos nos tornar mais resilientes, mais fortes, mais determinados nestas situações. Do mesmo modo que a nossa fé, mesmo sendo pequena, pode operar grandes coisas, também a nossa fé, que se parece poderosa, pode numa situação desta fracassar. Vejam que Jesus, nesta passagem que nós acabamos de ler, Jesus está repreendendo os seus discípulos e dizendo que eles estavam tímidos, que tinham pouca fé, ou seja, uma fé insuficiente na situação em que eles se encontravam. As águas estavam agitadas, o barco estava balançando, as águas foram tão fortes que começaram a inundar o barco. E aí veio o desespero dos discípulos que até então pareciam ter uma boa fé. Mas existem outras ocasiões na Bíblia, outras passagens, onde Jesus também adverte os seus discípulos a respeito desta fé que aparentemente eles possuíam, mas que numa situação de conflito, numa situação
onde eles se viram diante de um momento muito difícil que fugiu ao controle deles, eles fracassaram na fé. Lá em Marcos capítulo 17, aliás, Mateus 17, 14 até 21, nós temos uma passagem onde os discípulos de Jesus foram confrontados em sua fé. Um certo pai que tinha uma criança sofrendo uma enfermidade de epilepsia e também atormentado por um espírito maligno, ele vai até os discípulos de Jesus, esperando que eles repreendessem aquela enfermidade e curassem o menino. Olha o que o pai diz para Jesus: eu trouxe o meu filho para os seus discípulos, a fim de que eles o curassem, mas eles não conseguiram. Embora o pai tivesse fé que os discípulos pudessem curar os seus filhos, e embora os discípulos tivessem fé de que poderiam curar qualquer tipo de enfermidade, a Bíblia diz que este pai e os discípulos ficaram frustrados porque o menino não foi curado. Então Jesus respondeu para aquele pai e para os discípulos e as pessoas que estavam ali em volta o seguinte: gente má e sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Note que Jesus se mostra indignado com aquela situação onde aparentemente os seus discípulos deveriam ter exercido a fé e curado o garoto. Então Jesus diz assim: tragam o menino aqui. E quando o pai trouxe o menino até Jesus, olha o que diz a Bíblia, que Jesus deu uma ordem, o demônio saiu, no mesmo instante a criança ficou curada. Mas a história não terminou aí. Todos foram para casa e os discípulos ficaram meio que inquietos, esperando o momento certo para falar com Jesus. E a Bíblia diz que depois, em particular, eles chegaram para Jesus e perguntaram o seguinte: por que foi que nós não pudemos expulsar aquele demônio? Ou seja, Jesus, nós temos fé, nós acreditamos em teu nome, mas não tivemos poder suficiente para expulsar aquele demônio. Por que isto aconteceu? E Jesus respondeu para os discípulos: foi porque vocês não têm uma fé suficiente. Ou seja, a fé de vocês era uma fé muito, muito, muito pequena, incapaz de operar o milagre. E aí Jesus dá uma lição para os discípulos da fé, do tamanho de uma fé ideal. E em seguida, Jesus dá uma lição aos seus discípulos, dizendo-lhes que a fé, nesta situação, não era suficiente. Eles precisavam sim ter fé, mas para ter uma fé no nível desejado, eles precisavam também orar e jejuar. Vejam bem, embora a fé dos discípulos estivesse depositada em Deus e em Jesus, mas não era uma fé forte o suficiente para operar o milagre. Queridos, existem momentos na nossa vida, e este é um dos momentos, o momento que nós estamos vivendo. Neste mês vai fazer 1 ano que o país está vivendo uma situação catastrófica, uma situação muito difícil. E hoje eu dizia para a Michele, a líder do Ministério de Louvor, eu falei assim para ela: eu estou me sentindo como se estivesse em março, dia 22 de março de 2020.
Porque nós voltamos à mesma condição, à mesma situação que nos encontrávamos no ano passado. E numa hora desta, em tempos difíceis, mais que nunca nós precisamos desenvolver a nossa fé. Por isso que eu estou falando tanto sobre fé para vocês nesse ano. Nós precisamos elevar o nível da nossa fé. Nós precisamos tornar a nossa fé, no mínimo, do tamanho de um grão de mostarda. Porque, vejam bem, a medida da nossa fé determinará a medida da manifestação de Deus em nossa vida. Ou seja, na medida que a nossa fé evolui, que a nossa fé aumenta, nós passamos também a desvendar determinados mistérios e a tocar em coisas sobrenaturais que ainda não fizemos. Então nós precisamos desenvolver a fé. Lá em Mateus capítulo 9, versículo 28 e 29, vejam bem, alguns cegos, 2 cegos em algumas versões, eles vão ao encontro de Jesus, eles chegam perto de Jesus e pedem para Jesus curá-los. Aí olha o que Jesus diz para esses homens: vocês creem que eu posso curar vocês? Qual é a resposta dos homens? Sim, Senhor, nós cremos. Então Jesus toca nos olhos deles e diz assim: que seja feito conforme vocês creem. Deixa eu te fazer uma pergunta nesta noite. Eu não sei o que você está buscando em Deus, o que você precisa em Deus. Mas se nesta noite o Senhor disser ao teu coração: seja feito conforme você crê, você acredita que vai sair com aquilo que você deseja? Porque esses homens estavam cegos e eles perguntam: Jesus, o Senhor pode curar? E ele diz: eu posso, mas não depende de mim, depende da fé que vocês têm. Ou seja, a pergunta que Jesus faz aos cegos é o seguinte: vocês têm fé para serem curados? Vocês têm fé para que o milagre aconteça na vida de vocês? Às vezes, queridos, nós nos descuidamos na fé. Às vezes nós estamos vivendo no automático. Ou seja, nós dizemos, nós falamos que cremos, mas nós não estamos exercendo a fé da maneira como devemos. Ou seja, a nossa fé está no automático. A gente está um pouco, talvez, descuidados em relação àquilo que Deus pode fazer. Às vezes a nossa fé, ela está aí dentro de nós. Mas pelo fato de nós estarmos no automático, muitas vezes a nossa fé se torna insuficiente, incapaz para que as coisas maiores aconteçam em nossa vida. Eu vou falar para vocês sobre 7 pontos ou 7 situações comuns que nós vivemos no dia a dia, que podem tornar a nossa fé inoperante, que podem tornar a nossa fé incapaz, insuficiente e impedir-nos de vivermos grandes experiências com Deus. O primeiro ponto é a falta de comunhão com Deus. Isaías capítulo 57, versículo 11. Na Bíblia, na versão revista corrigida. Mas se você não tiver ela, você pode ler na NTLH ou em outra versão. Mas olha o que está dizendo o texto. De quem tiveste receio ou medo, para que mentisse? E não te lembrasses de mim, e nem te importasses. Olha o que o Senhor está dizendo para o seu povo aqui. O povo de Israel tinha se esquecido de Deus. O povo estava indo em busca de soluções em outros deuses. Eles estavam adorando outros deuses. A situação que o povo de Israel estava vivendo
Era uma situação dificílima. Faltava fé no povo. E a palavra do Senhor diz aqui que a razão pela qual estava faltando fé para o povo é porque eles não se lembravam mais de Deus e não se importavam com Deus. Ou seja, o povo deixou de buscar ao Senhor, foi se distanciando. Os pais já não falavam mais das coisas de Deus, das proezas que Deus tinha feito em favor do povo para os filhos. Os sacerdotes começaram a abandonar os seus ofícios no templo e tiveram que ir para os campos para trabalhar, para se manter, porque o povo foi se afastando. O povo já não tinha mais contato com Deus como antigamente. Ou seja, a falta, a ausência de comunhão estava levando o povo, os pais, os filhos e os filhos dos filhos ao esquecimento. A geração que estava vindo já não sabia mais do que Deus podia fazer, do que Deus era capaz. É como se a gente, só para nós entendermos o que estava acontecendo naqueles dias, imagine alguém que você conheceu no passado e você desenvolveu uma boa relação de amizade com essa pessoa. Mas num determinado momento você deixou de falar com essa pessoa, deixou de se corresponder com ela. Talvez algumas vezes a pessoa até tentou o contato, mandou uma mensagem, ligou, mas você estava ocupado e você não pôde atendê-la. E o que aconteceu? Você foi se desinformando a respeito dessa pessoa. Porque você foi perdendo o contato, foi perdendo a comunhão. E passados anos, você já não sabe mais como está aquela pessoa, o que ela está fazendo. Você já não tem mais uma relação de conhecimento daquilo que o outro está vivendo, daquilo que é o outro. É isto que estava acontecendo com o povo. Ou seja, o povo foi se afastando. Os pais já não tinham mais a preocupação de falar para os filhos do que Deus estava fazendo. Vamos voltar ao texto de Mateus capítulo 17. Jesus ele ensina para os discípulos duas maneiras das quais eles deveriam se apropriar para manter, para ter um relacionamento com Deus capaz de elevar a sua fé ao nível que pudesse levá-los a vencer determinadas situações. O que Jesus diz para os discípulos? Olha, a questão é que vocês têm fé, mas a fé de vocês é uma fé pequena. Vocês querem aumentar a fé? Então vocês precisam orar e precisam jejuar. Ou seja, foi a falta de fé que impediu os discípulos de expulsar o demônio do menino. Não foi a falta de oração, não foi a falta de jejum que impediu os discípulos de expulsar aquele demônio, mas a falta de fé. Porém, vejam bem, a fé deles era fraca pelo fato deles não estarem orando e jejuando. Deu para entender? Não foi a falta de oração e jejum que impediu eles de exercer a fé, mas uma fé fraca pela ausência de jejum e oração impediu eles de expulsar aquele demônio. Ou seja, queridos, não é a oração e o jejum que expulsa demônio, é a fé. Mas a falta de oração e a falta de jejum pode fazer com que a tua fé se torne uma fé inoperante. Como assim? A oração e o jejum, ela promove a tua comunhão com Deus. Quando você está orando, ou quando você determina fazer um jejum, uma consagração a Deus por algum motivo, você estreita o seu relacionamento com Deus. Quando você está orando, muitas vezes você começa a orar e o Espírito Santo começa a ministrar coisas ao teu coração, à tua mente. E são estas coisas que o Espírito Santo ministra ao teu coração que vai aumentar a tua fé para que você possa ser capaz de fazer coisas maiores na tua vida. Então, quando você for orar e quando você for jejuar,
Você não tem que pedir poder para expulsar demônios. Você tem que pedir para Deus dar mais fé para você. Senhor, como eu posso aumentar a minha fé? Porque o que vai expulsar demônios, o que vai determinar coisas na tua vida é a fé. Então você ora para que, através deste relacionamento com Deus, você descubra do que Deus é capaz de fazer na tua vida. Por isso nós precisamos orar. Segundo, ignorar a fidelidade de Deus e a sua palavra. Vejam que a falta de conhecimento da palavra de Deus pode levar as pessoas a se tornarem escravas de seus problemas. Vamos voltar à primeira passagem bíblica que nós lemos. Os discípulos estavam dentro do barco. Quem estava no barco com ele, igreja? Vocês se lembram? Será que eu posso ouvir aí? Quem estava no barco com eles? Jesus. Olha, vejam bem. Se Jesus estava no barco com eles, por que se preocupar? Aliás, por que se desesperar? A falta de conhecimento da palavra de Deus pode tornar a pessoa escrava de uma situação. Ou seja, Jesus estava com eles. E certamente Jesus não ia deixar o barco virar. Jesus não ia deixar as águas submergirem o barco, porque Jesus estava no barco. Mas o desespero dos discípulos foi tão grande que eles vão lá e começam a sacudir Jesus e dizer: Senhor, ajuda aí, a gente vai morrer. Eu tenho uma palavra de Deus para algumas pessoas aqui nessa noite, que está no barquinho, aí a revelia, o seu barquinho está balançando para lá e para cá, e você está assustado. Aquieta o teu coração, Jesus está no barco com você, e você não vai morrer, amém? Posso ouvir um amém aí? Oh, glória a Deus! Vejam o que Deus disse para Moisés, quando o Senhor tirou o povo do Egito. Lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 9, o Senhor falou assim: tenham cuidado e sejam fiéis para que nunca esqueçam as coisas que viram. E contem aos seus filhos e aos seus netos. Qual é a ordem de Deus aqui para o povo? Moisés, diga para o povo que eles precisam manter vivo na lembrança, na memória, aquilo que Deus pode fazer. E não somente isso, eles precisam falar para os seus filhos e precisam falar para os seus netos o que Deus fez e o que Deus pode fazer. Ou seja, a palavra do Senhor aqui estava dizendo o seguinte: você precisa falar, você precisa lembrar do que Deus é capaz. Aí eu te pergunto nesta noite, você lembra dos milagres que Deus já fez na tua vida? De situações onde Deus te livrou, onde Deus proveu na tua vida, de momentos que você estava como os discípulos à beira do desespero e de repente o Senhor interveio de alguma maneira e abençoou a tua vida? Salmo 78, versículos 5 e 7. O Senhor deu leis ao povo de Israel e mandamentos, e ordenou aos nossos antepassados que ensinasse estas coisas aos seus filhos, para que os seus filhos aprendessem e ensinassem aos seus filhos, ou seja, aos netos da primeira geração. Assim, eles também porão a sua confiança em Deus. Na medida que os pais falam do amor de Deus, do poder de Deus para os seus filhos e para os seus netos, aquilo que Deus tem feito, as novas gerações manterão viva no coração a fé em Deus. É isso que a palavra estava ensinando. Então nós não podemos ignorar a palavra do Senhor, os testemunhos a respeito daquilo que Deus faz. Quando nós ouvimos testemunhos, pregações na igreja, quando nós cantamos as maravilhas do Senhor, quando o ministério de louvor está cantando aqui e exaltando ao Senhor e falando das proezas de Deus, nós somos renovados em nossa fé acerca daquilo que Deus pode fazer. Os pais devem testemunhar para os seus filhos o que Deus tem feito.
Eu pergunto para vocês nesta noite, pais. Eu pergunto nesta noite para vocês, avós. Vocês têm falado das proezas de Deus para os seus filhos, para os seus netos? Porque quando nós falamos, eles também vão se lembrar. Ah, mas o meu filho, o meu neto, a minha neta não quer ouvir falar. Fale. Porque na hora que o calo apertar, eles vão se lembrar que existe um Deus no céu que olha por todos e que ajuda a todos. Que existe um Deus no céu que está sempre pronto para estender a mão e operar milagres na vida de você e também na vida das tuas gerações que virão depois de você, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos e por aí adiante. Terceira coisa que pode nos levar a uma decadência na fé é a falta de alimento espiritual. Queridos, eu estava meditando nesta palavra ontem e lembrando um pouco do tempo que nós estamos vivendo. A gente está vivendo uma época muito difícil para ensinar a palavra de Deus. Os tempos têm sido difíceis porque as pessoas estão se incomodando quando ouvem certas verdades bíblicas. Ou seja, as pessoas estão escolhendo o tipo de alimento que elas querem comer. Isso me faz lembrar da palavra de Paulo lá em Romanos capítulo 14, quando ele fala que na igreja tinha um grupo que o que viesse à mesa eles comiam. Mas tinha um outro grupo que era muito restrito, eu só como legumes. A gente está vivendo essa época na igreja. Ou seja, em alguns lugares, graças a Deus, isso não está acontecendo aqui. Os pregadores têm que escolher bem as suas palavras, tem que escolher bem os seus sermões para não contrariar as massas. Porque dependendo da verdade bíblica, vejam bem o que eu estou dizendo, dependendo da verdade bíblica que é pregada, o povo se revolta. O povo não contribui, o povo muda de igreja. Aliás, em alguns lugares estão até fazendo piquetes para remover pastores do altar. Olha a situação que nós estamos vivendo. Lá em 2 Timóteo 4, 3 e 4, Paulo alertou Timóteo e falou assim, vai chegar tempo que as pessoas não vão querer dar atenção àquilo que é verdadeiro. Elas vão querer seguir os próprios desejos. E aí ele fala assim, que eles vão encontrar pessoas que vão dizer a elas aquilo que elas querem ouvir. Ou seja, só querem comer verduras, só querem comer legumes. Olha, eu só me alimento desta palavra. E eles vão encontrar pessoas que vão satisfazer os seus ouvidos e vão falar só aquilo que elas querem ouvir. E estas pessoas deixarão de ouvir a verdade. Parafraseando Paulo, elas vão deixar de comer tudo aquilo que vem de Deus. E quando isso acontece, nós podemos comparar a vida cristã ao desenvolvimento humano. Quando a pessoa nasce, ela é um bebê, ela vai se alimentar de determinadas comidas, e na medida que ela vai se desenvolvendo e vai atingindo a maturidade, o alimento vai mudando. Tanto que Paulo compara a igreja com crianças, os crentes novos convertidos, com recém-nascidos, e ele fala assim, olha, a estes a gente precisa dar o que? O puro leite espiritual. Mas aqueles que já são crescidinhos, eles precisam de alimentos mais sólidos. Porque senão a falta de alimento espiritual vai tornar essas pessoas fracas da fé. Vai tornar essas pessoas com pouco conhecimento daquilo que Deus pode fazer e uma fé totalmente ineficaz. Aqui no nosso ministério, por exemplo, a gente tem um costume de sugerir às pessoas que são novas na fé para participar de um programa de discipulado básico, que nós chamamos de Primeiro Passos na Fé. Porque esse é o leite. Esse é o primeiro alimento que alguém precisa ter para conhecer a Cristo, para saber quem é Cristo. Às vezes a pessoa aceita o Evangelho e ela já quer pular direto para o livro do Apocalipse. E aí a pessoa já vem e fala, pastor, eu quero saber o que rola lá no Apocalipse, porque eu quero saber o que vai acontecer com o mundo. Calma, meu filho. Você ainda é um bebê. Precisa dar os primeiros passos. Mas depois nós temos o que é um discipulado continuado. E por último, aqueles que são alunos frequentes da escola bíblica,
Eles estão participando no momento de um discipulado avançado, que é uma preparação ministerial para que eles possam ser bons líderes e servir aos propósitos de Deus nesta geração. Ou seja, quando uma criança ela cresce mal alimentada, ela vai se tornar um adulto doente. E se a pessoa também, sendo adulto, não quiser se alimentar corretamente e ficar comendo apenas alimento de criança, ele vai também ser um adulto ineficiente, ou seja, um adulto doente. O crente precisa, irmãos, se alimentar da palavra de Deus. Nós temos que comer toda a palavra que procede de Deus, porque esta palavra é que vai te fortalecer. Esta palavra que vai tornar você um crente com uma fé poderosa em Deus. Ou seja, não é uma questão de querer. Ah, não, isto eu gosto, isto eu não gosto. Não, é uma questão de necessidade. Os crentes precisam conhecer a Deus. Precisam conhecer a palavra do Senhor. Precisam se alimentar corretamente. E como é que nós nos alimentamos? Paulo diz em Romanos 10:17... A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a pregação do Evangelho, da palavra de Deus. Nós não vamos melhorar o nível da nossa fé lendo livros de autoajuda. Você pode até ler, a título de conhecimento humano. Mas em relação às coisas espirituais, você precisa se alimentar da palavra de Deus. Eu lanço uma pergunta aqui nesta noite para todos nós. Quanto tempo você tem de exposição à palavra de Deus durante a semana? Quanto tempo você se expõe a esta palavra, como estamos fazendo aqui agora, nesta reunião de culto? Para dedicar um tempo da nossa vida a ouvir a palavra do Senhor, a ler a palavra do Senhor e meditar na palavra do Senhor. Vejam bem, é possível que um adulto viva com baixa nutrição. É possível que um crente, mesmo não se alimentando corretamente, ele continue crente. Mas ele vai sofrer alguns efeitos colaterais. E aí, quando vier algumas situações, como a que os discípulos estavam enfrentando, que o barco balançar, ele vai se desesperar e vai dizer, vou morrer. Mas aquele que conhece e sabe que Jesus está com ele, ele sabe que o barco não vira. Porque Jesus, ele vai trazer ordem, vai trazer calma no tempo certo. Assim é a vida espiritual do crente. Você pode se alimentar uma vez por semana, você pode se alimentar uma vez por mês, você pode se alimentar quinzenalmente. Mas o tempo que você gastar se expondo à palavra de Deus é o que vai determinar a tua saúde espiritual. Quanto mais você medita, quanto mais você estuda, mais você cresce. Em quarto lugar, é o foco numa realidade atual de fracasso. Vejam bem, quando a realidade atual é pessimista, a nossa fé pode ficar comprometida. Lá em Romanos capítulo 4:19, fala sobre Abraão. Vejam bem, Abraão, ele não considerou a sua realidade de fracasso. Se você ler esse texto na Bíblia, você vai ver que Abraão, ele olhou para o seu próprio corpo e ele percebeu que o seu corpo já estava morto. Ou seja, ele estava impotente. Ele olhou para Sara e ele viu uma mulher de 90 anos, estéril, velhinha, cheio de rugas, e ele falou, não dá mais. O homem natural dizia para Abraão, Abraão já era, imagine Abraão tomado por uma mente enfraquecida pela realidade natural, ou pela realidade real, normal, atual. Desculpe, agora deu um nó aqui na mente. Ele teria se enfraquecido. Ele olhava para Sara e falava assim, Senhor, eu creio, não é uma questão de fé, de crer ou não crer, mas Senhor, dá uma olhadinha para Sara. Não dá? Ele poderia olhar para ele, embora naquela época não tinha espelhos como hoje tem, né? Aqueles espelhos grandes em casa, mas vamos imaginar que houvesse, Abraão olhava para o espelho e falava, Senhor, não dá mais, estou velho. Mas a Bíblia diz assim,
que ele, quando pensou a respeito do seu corpo e a respeito de Sara, a sua fé não enfraqueceu. Ou seja, ele não deixou que os fatores negativos mudassem a sua fé em Deus. Eu não sei como está a tua realidade hoje. Eu não sei qual é a situação que está envolvendo a tua vida hoje. Mas em nome do Senhor Jesus, não fique preso a esta realidade de fracasso. Creia no Senhor. A palavra diz assim, que quando Abraão, ele olhou para Deus, a sua fé o empoderou, e ele louvou a Deus, porque ele creu que Deus podia operar o milagre, mesmo ele sendo incapaz. Talvez alguém tenha dito para você, que você é uma pessoa fracassada, uma pessoa que não tem mais jeito. Não aceite esta palavra, creia, você é uma pessoa vitoriosa pela fé em Cristo Jesus. Em quinto lugar é a vida natural. Outro inimigo comum da fé. Ou seja, muitas vezes, a nossa vida natural, ela nos leva a olhar apenas aquilo que os nossos olhos podem ver. Então, quando nós temos apenas uma visão natural das coisas, o que é que a gente vê? Se você olhar para a realidade que o Brasil está vivendo neste momento, o que é que você vai dizer? Que estão caindo no Brasil hoje uma média de 6 a 7 aviões por dia. E o que que você vai fazer? Você vai entrar em depressão? Em crise? Você vai pedir a conta do emprego? O que que você vai fazer? Quando a gente olha para a nossa vida natural, a gente enxerga muitas situações que podem nos paralisar. Mas quando a gente olha pela fé, aquilo que Deus pode fazer, você se levanta de manhã, você entra naquele ônibus lotadão, cheio de gente, né? Tem alguns irmãos aqui que até tiram selfie dentro do ônibus para mostrar como que está a situação. Você entra lá no trenzão cheio, mas você entra clamando com máscara, com álcool em gel, com luva, com aquele face shield que chama, né, na face aqui. Você entra com touca e você vai ali clamando o sangue de Jesus e fala: Senhor, eu sei que está difícil, mas eu preciso, então eu conto com a sua ajuda, e a ajuda de Deus e a tua prevenção vai te proteger e vai te guardar. Eu vou repetir para você entender bem: a ajuda de Deus e a tua prevenção. Você vai fazer a tua parte. Mas se você tem que ir, você vai. Se você tem que enfrentar, enfrente. Não existe outra saída. Ficar escondido debaixo da cama, se entregar à crise, se entregar à depressão, aceitar o fracasso, não é para cristão. Ainda que a tua vida natural mostre que as coisas estão difíceis, continue confiando no Senhor e fazendo a tua parte, e Deus fará a parte dele, ele vai te guardar. Em sexto lugar, a falta de perseverança. Hebreus capítulo 6, versículo 11 e 12. Paulo diz assim: irmãos, que cada um de vocês continue entusiasmados até o fim, para que vocês recebam aquilo que vocês esperam. Eu vou parafrasear esta palavra e tirá-la do contexto em que o escritor aos Hebreus está falando e trazê-la para nós aqui nesta noite. O que é que você espera? O que é que você está desejando no teu coração? Quais são as coisas pelas quais você está lutando para conquistar? Eu desejo que você continue entusiasmado até o fim. Ou seja, olha o que diz o escritor aos Hebreus. Ainda continuando dentro do nosso contexto, da nossa realidade. Não queremos que se tornem preguiçosos, mas sejam como os que creem e têm paciência para que recebam aquilo que Deus prometeu. Ou seja, que você continue confiando no Senhor e perseverando para alcançar as bênçãos que Deus tem sobre a sua vida.
Hebreus capítulo 6, versículo 15. Abraão teve paciência e por isso recebeu aquilo que Deus havia prometido. Quais são as promessas que pairam sobre a sua vida? Quais são as promessas que te fazem sonhar, que te fazem lutar, acreditar? Continue confiando no Senhor, não perca o foco, seja paciente. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Continue a correr sem desanimar. E eu estou terminando esta palavra. Hoje uma palavra mais curta em relação, por causa do momento que nós estamos vivendo. E respeitando o horário. O sétimo ponto que muitas vezes torna a nossa fé ineficaz é a falta de louvor e de ação de graças. Vamos voltar ao texto de Romanos capítulo 4. A Bíblia diz que Abraão se empoderou da fé e ele louvou ao Senhor. O que é que eu entendo aqui nesta palavra? Que quando Abraão deixa de olhar para ele e para Sara e começa a olhar para as promessas de Deus, ele é tomado por uma fé tão poderosa que ele começa a louvar ao Senhor. A Bíblia não diz quais foram as palavras de louvor de Abraão a Deus, mas vamos imaginar aqui a cena. Eu penso aqui em Abraão louvando ao Senhor e dizendo assim: Senhor, obrigado, porque o Senhor me tirou daquela terra já fazem mais de 20 anos, e o Senhor me guiou pelo caminho. O Senhor não deixou que eu perecesse no Egito. O Senhor não deixou que a fome se alastrasse sobre a terra. O Senhor não deixou que Sara se perdesse. O Senhor me livrou de todos os inimigos. Eu creio que o Senhor pode fazer um milagre. Eu penso que esse era o louvor, queridos. O louvor fortalece a nossa fé. Quando nós começamos a glorificar a Deus pelas suas promessas, crendo que Ele cumprirá, pode crer, Deus vai cumprir a sua palavra. Eu quero te convidar para nesta semana você ser um salmista na tua casa e você começar a louvar ao Senhor. E se você puder, e se você crer, deixa o Espírito Santo colocar palavras nos teus lábios. Comece a cantar ao Senhor, não as canções que o mundo gospel canta, não que tenha alguma coisa contra, mas deixa o Espírito Santo usar a tua boca para proferir palavras de bênção sobre a tua família. Levante de manhã e comece, antes de você chutar o gato, não é para chutar, gente, antes de você dizer assim: ó mundo cruel, comece dizendo assim: obrigado, Senhor, o Senhor é maravilhoso, Senhor, muito obrigado, eu estou vendo, eu estou respirando, Senhor, obrigado. Eu sei que vai ser difícil enfrentar aquele busão cheio de gente, mas obrigado, Senhor, porque o Senhor me abriu uma porta, eu posso trabalhar e manter as minhas contas em dia. Aleluia, Jesus. Comece a louvar ao Senhor. Salmo 28, 6 e 7. Apenas um exemplo de canção na Bíblia. Olha o que o salmista diz: o Senhor é a minha força. Eu fico imaginando aqui o salmista levantando de manhã, talvez com dor nas costas, pensando em ir até o posto de saúde, pegar um atestado e faltar no trabalho. Mas aí ele diz assim: o Senhor é a minha força. Ah, Senhor, o Senhor vai me dar força, isso vai passar. O Senhor é o meu escudo. Ele olha e ele vê setas vindo em sua direção, mas ele se lembra que o Senhor é o seu escudo, ele está à sua frente. Ele diz: com todo o meu coração eu confio nele. Coração fala de emoção, de sentimentos. O meu sentimento, as minhas emoções confiam no Senhor. E ele diz: o Senhor me ajuda. Você crê que Deus te ajuda? Se coloque em pé em nome de Jesus. Ele diz assim: o Senhor me ajuda.
É por isso que o meu coração está feliz. Eu canto hinos em seu louvor. O Senhor Deus é a força do seu povo, Ele é um refúgio seguro. Louve ao Senhor. Como está o seu louvor a Deus? Pastor, eu não sei cantar. E quem disse que você louva só cantando? Se você não pode cantar um hino ao Senhor, sei lá, louve com um repente, louve com um rap, né? Louve, sei lá, tem tantos ritmos musicais. Se não servir nenhum, louve falando. Mas louve ao Senhor. Quando nós louvamos, nós demonstramos a confiança que temos nele. Aleluia. E quando nós louvamos, a nossa fé é aumentada. Eu te convido a cantar neste momento um hino de louvor ao nosso Deus.